Podcast de costas para a plateia. Podcast de Costas para a Plateia é o podcast das boas pessoas. Liderança, finanças, marketing, empreendedorismo, tecnologia. Temas complexos abordados de forma simples e descontraída. O episódio de hoje tem o apoio da To Be On, Consulting, Marketing, Analytics. Sabe mais em www.2b-on.com. Apoia-nos também a Quinta da Minhoteira, vinho verde de alta qualidade. E nunca é demais lembrar que durante a gravação dos nossos episódios, tanto eu como os meus convidados estamos acompanhados pelos parceiros e amigos da Fábrica Coffee Roasters. A Fábrica Coffee Roasters teve como objetivo desde o início trabalhar diretamente com os produtores e encontrar cafés únicos e que proporcionam experiências marcantes e que ajudem a difundir a cultura dos cafés especiais em Portugal. Hoje vamos provar um café vindo do Brasil, o Bobo Link, e que foi extraído através do método da French Press. Bem-vindos a mais um episódio do podcast de Costas para a Plateia. Contamos hoje com a presença da Ana Filipa Godinho, mãe, arquiteta de profissão, mas empreendedora de coração, fundadora da Revolution Food e founder do CrossFit Algés. Ana, bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigado. É um gosto ter-te aqui connosco. Antes de mais, muito obrigado por nos receberes aqui na tua cozinha, que está aqui a elaborar, não é? E por isso este barulho dos frigoríficos e exaustores, aqui pessoas a trabalhar, é uma maravilha. Esta era uma das nossas ideias que nós tivemos, não é? Quando falámos para gravar aqui o episódio, que ia ser muito mais engraçado se conseguíssemos fazer aqui a gravação aqui na cozinha. Por isso vai ser aqui um episódio muito diferente daqueles que já foram gravados. Muito bem-vinda. Obrigado. Bem-vindos também à nossa cozinha. Muito obrigado. Antes de mais, parabéns, não é? A nova cozinha. É verdade. É verdade. Acabámos de fazer mudança para aqui. Por isso é que também acabámos por atrasar um bocadinho aqui o podcast, mas acho que valeu a pena. Fizemos a mudança esta semana, tem sido assim uma correria, mas correu tudo super bem e estamos muito, muito, muito felizes aqui. Parabéns, o espaço ficou incrível. Eu gostava que começasse então por te apresentar aqui aos nossos ouvintes e onde é que eles te podem encontrar aqui nas redes sociais e também aqui aos teus projetos. Ok, então podem encontrar-nos no nosso Instagram, da revolutionfood.pt, no nosso site também, da revolutionfood.pt, e atualmente temos também a CrossFit Algés, exatamente, que é uma irmã, também nos podem encontrar em crossfitalgés.com. A CrossFit Algés acaba por também ser um local onde podem adquirir o comer lá, não é? Correto, nós unimos aqui um bocadinho a questão do estilo de vida saudável, ou seja, já defendíamos isso com a comida e acabámos também a defender isso com a parte do exercício físico e, portanto, abrimos a CrossFit Algés numa tentativa de unir os dois mundos e sim, também podem encontrar as marmitas lá à venda, o que é uma facilidade. E como é que estão a correr os dois projetos? Fala-nos um bocadinho disso. Estão a correr muito bem, eu posso dizer que estão a superar as nossas expectativas. Tem sido um desafio manter as duas coisas obviamente ao mesmo tempo, com uma família e com tudo que vem atrás. Com essa dinâmica toda, com a dinâmica toda que vem atrás, mas tem sido um passinho de cada vez, que é o nosso mote em termos de trabalho, fazer uma coisinha de cada vez e crescer de forma sustentável, e tem sido essa a nossa ideia desde o início. Isso é muito importante. Pronto, e agora já começámos aqui um bocadinho aqui pelo meio, agora vamos voltar aqui ao início. Eu gostava que falasses um bocadinho de ti e do teu percurso. Como é que chegaste até aqui, Ana? Como é que eu cheguei até aqui? Ora bem, de formação, sou arquiteta, sou formada no Porto, na Faculdade de Arquitetura do Porto. Trabalhei muitos anos com grandes arquitetos. Parte mais engraçada, continuo a trabalhar. Eu nunca deixei a arquitetura de lado, tem sido sempre uma constante, é algo que eu não consigo largar, já tentei algumas vezes, mas aparecem os clientes e eu não sou capaz de dizer que não. E até aqui com os teus projetos, não é? Exatamente, sempre por ser tu a tratar... Não sou capaz de dizer que não, é um defeito, porque às vezes não consigo de facto agarrar tudo ou ter... Ou pelo menos dedicar o tempo que eu gostava a cada coisa, e então acabo por só aceitar os projetos que fazem sentido para mim. Portanto, eu sempre estudei muito, ou seja, o mundo das artes, sou uma criativa de nascença. A parte do empreendedorismo vem muito do Francisco e não de mim. Eu torno as coisas reais. Eu dou-lhes cara, dou-lhes imagem e torno as coisas reais. Ele acaba por colocar as questões e por
por me colocar o bichinho a mim de dizer, ok, como é que nós vamos fazer isto e se fizéssemos isto? Pronto, e então acaba por funcionar muito bem. Uma boa simbiose, não é? É uma boa simbiose, exatamente. É muito interessante o vosso caso, não é? Porque acabam por ser parceiros de maternidade, parceiros de vida, parceiros de negócios. Como é que tu lidas com essa pirâmide, esse triângulo na tua vida? Eu acho que... Como é que eu tenho... Uma pergunta muito engraçada, porque há muita gente que acaba por perguntar isso. É uma dinâmica que nós temos que saber exatamente quando é que ela começa e quando é que ela acaba. Isto porque, imagina, tu estás a falar de trabalho desde o primeiro momento em que acordas até ao momento em que tu vais deitar. E isto é natural, e isto tem que ser visto como natural. O que é que acontece? Nós sabemos perfeitamente que a nossa vida é as coisas que criamos à nossa volta, independentemente de ser a CrossFit Algés ou a Revolution, tudo mais. Temos os momentos com a nossa pequenota, como é óbvio, mas apesar de tudo, lidamos muito bem com o facto de estar sempre a falar de trabalho. Não nos considero workaholics, acho que esse é um termo muito forte, mas gostamos muito de trabalhar, muito mesmo. E isso é algo que nos une e que facilita muito o processo, sem dúvida. Provavelmente do facto de vocês também terem sido os mentores dos vossos próprios projetos, não é? Exatamente. Acaba por também, é a vossa paixão, não é só um trabalho normal, não é? São Daqueles bebés. 9 às 5. Eu costumo dizer, são bebés e têm que ser cuidados. São bebés. São filhos e nós damos-nos a mesma dedicação, portanto, e gostamos mesmo muito, muito, muito disso. Isso é fantástico. E é algo que acaba por não provoca qualquer tipo de entropia. Imagina, chegamos a casa, estamos a falar, estamos a jantar e somos capazes de estar a ter ideias sobre um determinado projeto. Obviamente que também é preciso separar aqui que tens momentos de discórdia, nem sempre nós estamos a concordar com tudo, mas isso acho que também parte da nossa personalidade, o facto de conseguirmos discordar, se for preciso discutir algum assunto, discutirmos de forma acesa, porque como qualquer casal acreditam também nas vossas ideias, acreditamos, não é? E defendemos isso, mas passado 10 ou 15 minutos está tudo bem. Boa, e já bem. passou. Então agora vamos voltar aqui à parte onde estavas. E depois como é que surgiu então essa... Não a pausa, não é? Porque acabaste por nunca fazer a pausa na arquitetura. Como é que surgiu a Revolution? Exatamente, certo. Como é que aparece a Revolution aqui no meio dos projetos arquitetónicos? É uma história engraçada. Eu, quando comecei a namorar com o Francisco, como tu sabes, era atleta. Continua a ser, mas na altura era muito mais ativo como atleta de alta competição. Outros objetivos, não era? Exatamente, outros objetivos. Atualmente faz isso simplesmente por hobby, mas na altura não, era um objetivo concreto. E ele não tinha tempo para fazer as suas próprias refeições. Então uma forma de o cativar, vamos assim dizer, quase de o conquistar, foi começar a fazer-lhe as marmitas dele. Resultou. Resultou. E então eu comecei a fazer as marmitas dele e às tantas comecei a ter muitas pessoas a invejar a comida dele. Muito bem. E num dia... que ele saiu de casa, que não havia assim grande coisa para fazer, eu perguntei, mas porquê é que eu não queria uma empresa de marmitas saudáveis e que vão de acordo àquilo que nós defendemos enquanto casal, no sentido da nossa alimentação, do nosso estilo de vida. E em 2 horas a Revolution Food surgiu. E isto são literalmente 2 horas. Ele chegou a casa e eu disse, Francisco, eu criei uma marca, eu abri encomendas, já temos encomendas. E o Francisco só ficou louco a olhar para mim e a dizer, mas nós não temos nada, tipo, como é que tu vais fazer isso? Então começaste em casa, não é? Comecei em casa, sim, comecei em casa. Durou muito pouco tempo em casa, porque o volume começou a crescer de forma completamente descontrolada. Eu julgo que durámos 1 mês, nem mais do que isso em casa. E depois passámos logo para Talaída, para a nossa primeira cozinha, e lá ficámos até à semana passada. A cozinha tinha a parte boa, lá está, como eu também era arquiteta, de sempre de se ir adaptando à medida que nós íamos crescendo, íamos comprando mais material e tudo mais, e foi-se adaptando muito bem ao crescimento da empresa, mas às tantas houve um ponto de ruptura em que já não dava, nós esgotávamos. Já não consegues crescer mais, já não dava. Nós esgotávamos a todas as encomendas, a produção não conseguia ir além daquilo. E então foi aí que decidimos optar por vir para aqui. E foi assim que a Revolution Food nasceu, sem dúvida. Muito bom. Agora fala-nos um bocadinho da tua filhota. Com que idade é que ela está? Como é que ela se chama? Olha, então a nossa pequenota chama-se Maria Constança. Está atualmente com 18 meses. Mães confusas com meses, mas pronto. 18 meses.
É uma bebé muito fácil, apesar de me dar umas noites assim um bocadinho complicadas, mais difíceis. Mas dão todos. Pronto, dão todos, mas no geral nós não nos podemos queixar de forma nenhuma, porque é uma bebé muito tranquila, muito fácil. É uma bebé que nasceu no momento praticamente em que nós transitámos para a cozinha de Talaíde, até porque eu estive à frente, isto é verdade, eu estive à frente do fogão até o momento em que ela nasceu, e no momento em que ela nasceu eu disse, ok, eu tenho que saber separar as coisas e perceber que eu sou arquiteta, sou empreendedora, há pessoas muito mais qualificadas para fazer este tipo de trabalho que não eu, apesar de que a marca já estava lançada e já tinha toda uma ideologia por trás, as pessoas já gostavam muito da comida. Desta é a parte, podia cozinhar bem, mas não cozinhava como os meus chefes cozinham atualmente, como é óbvio. E eu acho que esse também é um dos segredos dos negócios, é sabermos colocar o ego de lado e colocarmos pessoas mais fortes do que nós à frente de determinada tarefa. Muito bom. E como é que corre a maternidade? Fala-nos um bocadinho, como é que era antes e o que é que vem mudar na tua vida? O que é que vem mudar tudo, não é verdade? Também esta é sempre aquela resposta. Exato. Que eu já sei que é que vou ouvir. Exatamente. Mas gosto ainda assim de perguntar. Tu também és pai, também sabes que muda tudo. Muda muito a dinâmica do casal, muda bastante também a dinâmica da nossa rotina. Tivemos que nos adaptar bastante, até porque a Constança só entrou para a creche com 1 ano. Portanto, a Constança sabe perfeitamente o que é estar numa cozinha. Sempre andou comigo para trás e para a frente. Também nós, como pais, somos bastante descomplicados e, portanto, também nunca complicámos a ideia da miúda andar sempre connosco para todo lado. E isso acaba. É que também, não é? Justamente nós partilhamos, comungamos muitas mesmas ideias. Exatamente. E, portanto, nunca houve essa questão do a bebê não pode estar na cozinha, ou não pode fazer isto, ou não pode fazer aquilo. Não. Ela andava sempre connosco. Eu, se fosse preciso, estava a trabalhar com ela ou a cozinhar com ela no marsúpio. Sim, chegou a acontecer, não tenho problema nenhum em dizê-lo. Aliás, os pais de hoje em dia que não tenham cozinhado ainda com o bebê no marsúpio, claro, estão em falha, claramente. Necessitam dessa experiência. Exatamente. Portanto, a dinâmica acabou por se adaptar um bocadinho, mas há momentos em que é mais complicado, porque nós sentimos que gostaríamos de trabalhar mais, ou melhor, de explorar mais as nossas ideias e de ter um bocadinho mais de tempo, porque, como tu sabes também, grande parte destes projetos são muita transpiração, eu gosto de usar esse termo, é muita transpiração e um bocadinho nada de inspiração, ou seja, nós temos que partir muita pedra e isso exige tempo. E os filhos, obviamente, quando vêm, também consomem esse tempo e, portanto, nós também temos que saber dosiar e perceber que há tempo para tudo, que é nesta fase. A Constança é uma fase em que depende muito de nós, que precisa muito de nós e, portanto, nós damos-lhe essa total dedicação. E sabemos que mais dia menos dia ela vai começar a tornar-se cada vez mais independente e que nós também vamos começar a conseguir agarrar um bocadinho mais o nosso trabalho e, portanto, é só uma questão de tempo, não acho que seja por aí. Eu agora estava-me a lembrar aqui de uma conversa que tive cá na Rashid, que foi o nosso episódio número 5, e isso até foi uma conversa que nós tivemos off da gravação. E ela diz que cerca de 95% dos bebés dormem mal. Só que os pais esquecem-se que eles dormem mal. E é por isso que dizem que os bebés na sua infância que dormiam bem. É uma espécie de proteção do nosso subconsciente e por isso é que tu tens tantos pais a dizer o meu filho dormia a noite toda, quando não é assim. Por isso, a Constança está claramente... Senão não existia segundos filhos. A Constança está claramente na média, portanto sem stress. E como é que tu definirias maternidade, Ana? Conta-nos. Demais. A maternidade é demais. É tudo mais. Ou seja, sei lá, a felicidade é demais e os momentos de angústia e frustração também são demais. E a mãe que me venha dizer que isso não existe, eu acho que, ou seja, fora romantismos... A maternidade é difícil. Ou seja, e fora romantismos e sendo completamente sincero, eu acho que é demais. Aquilo que nós sentimos pelos nossos filhos é algo completamente avassalador nos dois níveis. Se eles choram, se eles caem, se eles se magoam, ou simplesmente se eles estão ao nosso colo e nos dão um carinho. É completamente de extremos. Experienciado, não é? É tudo de extremos. Eu também tive essa sensação, a partir do momento em que nasceu, até mesmo... Mas o problema é que é tudo, não é? Os próprios medos são completamente experienciados. Exato. Nós também, por acaso, também temos
também temos essa ideia e essa definição. Mas a maternidade, sem sombra de dúvida, que traz muitos desafios, mas acho que as coisas boas, acho que não, tenho a certeza, as coisas boas suplantam em muitas coisas as coisas más. Sem dúvida. Uma forma que eu encontrei para continuar com este podcast foi pedindo apoio aos nossos ouvintes, que agora podem tornar-se maestros do nosso podcast. Se achas que de alguma forma foste inspirado positivamente, sente-te à vontade para enviares a quantia que julgues adequada para o número 939-508-934 através do MBWay e com isso viver cada vez mais connosco de costas para a plateia. Ana, e como é que surgiu esta vontade de empreender em ti e no Francisco? Conta-nos. Eu acho que esta vontade de empreender surgiu pela forma como as nossas profissões se estagnam um pouco no tempo. Eu era arquiteta coordenadora já na altura, o Francisco era personal trainer, e sentíamos que a partir dali era muito complicado de subir dentro da nossa própria profissão, a menos que fôssemos chefes, verdade seja dita, a menos que fôssemos patrões, vida, exatamente. E então, mas foi tudo de forma progressiva, nós não largámos os nossos trabalhos, muito pelo contrário, numa fase inicial trabalhávamos ambos 7 dias por semana e mantivemos durante muito tempo os negócios todos ao mesmo tempo. Houve um momento em que nós percebemos que a Revolution estava a precisar muito mais de nós e que mais tarde ou mais cedo iríamos ter que largar, e foi nessa altura que, além da maternidade, como é óbvio, foi nessa altura que eu decidi desistir propriamente do ateliê onde estava a trabalhar na altura, que foi a melhor decisão da minha vida, sem dúvida, foi a melhor decisão. Tive muito medo, tive mesmo muito medo, porque foi aquela sensação de... Eu sempre trabalhei a contrato, não é? O Francisco, no caso dele, não, ele sempre trabalhou, sempre foi dono dele próprio, porque há essa na questão... Área fitness, exatamente, né? a área do fitness, há essa questão. Mas eu não, eu sempre trabalhei por contrato, tinha aquela segurança total, não é? E sentiste que ia saltar sem paraquedas, Senti que ia saltar sem paraquedas, não sabia, estávamos a fazer um investimento gigante com a cozinha e eu não fazia ideia ou seja, estávamos a deitar ali tudo, era as fichas todas, tinha que resultar, não havia outra hipótese e só dessa forma é que eu conseguia ter a certeza que ia resultar, era definindo o meu objetivo e largando a arquitetura pelo menos por um momento, e só mais tarde é que voltei a pegar, portanto foi isso. Acabaste por fazer uma pausa então mesmo da arquitetura. Cheguei, fiz a pausa na altura em que passámos para a cozinha nova, eu não conseguia manter tudo, não dava. Mas é muito interessante ainda como é que acabaste por nunca desligar o cordão umbilical. Achas que ainda no futuro te vais agarrar ainda mais essa parte da arquitetura ou achas que vai ser sempre só um bocadinho part-time da tua vida? Tenho a certeza que mais tarde ou mais cedo, aliás está nos planos, mais tarde ou mais cedo, que a equipa de arquitetura também cresça. Okay. Está nos planos, porque independentemente de serem vários negócios paralelos, têm todos uma base. Têm todos uma base, exatamente. E sinceramente eu acho que a parte da arquitetura, o que é que está a acontecer agora? Uma coisa muito engraçada. Eu durante muito tempo, o meu foco em termos de arquitetura, até há bem pouco tempo, era moradias. O que é que está a acontecer? De repente eu estou-me a especializar numa área completamente diferente, que é a parte industrial, a restauração, as cozinhas e tudo mais. Há uma grande procura nessa área de arquitetos, uma grande procura. E então comecei a ter uma grande uma procura, tanto na área, quer dizer, estamos a falar da restauração, não esquecem, obviamente, a área do fitness, porque entretanto já tinha feito 2 boxes, porque mesmo a CrossFit Parque das Nações também tinha sido eu a fazer o projeto. Surgiu depois a CrossFit Algés, entretanto já estou com um estúdio, portanto são 2 áreas muito específicas que envolvem muito conhecimento muito específico e que não é tão geral quanto a questão da habitação, e eu acabei por me apaixonar e por enverdar por aí, e por isso é que eu acho que também é um nicho, não é? É um nicho, e por isso é que eu acho que a arquitetura também nunca vai acabar por parar, porque nesse âmbito não tens muita gente a fazer esse tipo de trabalho. Mesmo o pessoal da hotelaria, eu sinto que existe muita falta de arquitetos na parte da hotelaria, com esse interesse. Não tinha essa noção, até porque nós somos um país de serviços, não é? E cada vez mais com este mundo do turismo desde 2015, exatamente, que tem aparecido cada vez mais restaurantes. Aliás, Lisboa, cada vez que eu penso que vou a um restaurante, chego lá e está lá outro completamente diferente. Mas a parte mais engraçada é que eles vão sempre aos mesmos, e então acaba por ser essa parte, ou seja,
Existe muitos restaurantes a abrirem, mas acaba por haver sempre a mesma procura dos gabinetes, porque são os gabinetes que estão especializados naquilo. E são poucos, isso é uma coisa interessante, são poucos. Por isso é que eu acho que a parte da arquitetura eu nunca vou conseguir desligar, porque primeiro gosto muito de a fazer, é um processo criativo que a mim me entusiasma bastante. E depois porque... Também para nunca não perderes esse know-how, não é? Porque Exato. se estiveres muito tempo parada, depois acaba por ser mais difícil Sim, de reengrenar, não é? Perdes muita coisa, principalmente a nível de legislação, é uma coisa, está sempre a ser legislação nova, tal e qual. E como é que tem sido empreender para ti, Ana, ao mesmo tempo que és mãe? Os desafios aumentaram muito, não? Sem dúvida. É aquela questão que nós também já tínhamos falado um bocadinho, que é a dinâmica de conseguir gerir neste momento, vamos considerar 3 empresas, porque eu ainda considero a parte da arquitetura uma empresa, mais uma bebê, mais a nossa vida familiar e a nossa vida pessoal, é sem dúvida um desafio. Há dias mais fáceis e dias mais complicados. Eu nem vou dizer dias, há semanas mais fáceis e semanas mais complicadas, porque então se juntares a isso as gripes e constipações, que sabes que és pai, se não fosse o nosso apoio familiar, a nossa estrutura familiar, os meus pais e tudo mais, era completamente desastroso. A rede de apoio é incrível e tem sido uma das coisas que nós temos falado aqui nestes episódios. A rede de suporte é de facto algo que é muito importante mesmo para a própria criança, não é? Exatamente. Poder ter ali em quem se apoiar quando as coisas não correm tão bem. Já falámos aqui um bocadinho da Revolution Food, vamos agora então passar aqui para a outra parte do CrossFit Algés. Como é que tem sido essa experiência? Como é que tem aliado até mesmo aqui com a parte da Revolution Food? Conseguiram ganhar mais clientes através do ginásio? Sim. Como é que está a funcionar o ponto lá? Conta-nos tudo. Eu acho que sim, conseguimos arranjar obviamente mais clientes. Há muita gente que não conhece a Revolution ainda, porque apesar de tudo nós estamos muito focados nas redes sociais, no Instagram, e apesar de termos uma grande... O boca a boca funciona bastante, não é? Como em todos os negócios. Como em todos os negócios. Mas não temos propriamente outros meios de publicidade, não utilizamos publicidade à rua, nem nada do género. Portanto, o boca a boca é importantíssimo nesta situação. O que acontece na CrossFit Algés é que, naturalmente, também informámos a equipa para entusiasmar um pouco os nossos sócios ao consumo de uma alimentação saudável no pós-treino. Isso vai fazer muita diferença, porque nós atualmente temos o bar na zona da CrossFit Algés com um frigorífico que é carregado 2 vezes por semana, literalmente carregado, e que é sempre esvaziado. Ou seja, chega ali 2 dias depois, está completamente vazio, e acho que isso é um excelente sinal. É um ótimo sinal. E sim, o que acontece é que os sócios depois começam a levar, começam a encomendar, mesmo no próprio site, começam a falar a outras pessoas, depois aparecem pessoas para ir lá buscar que nem sequer treinam, e nós falamos de ginásio, ou seja, acaba por ser ali uma simbiose engraçada, porque as pessoas deslocam-se ali sem treinarem, mas depois veem o espaço, porque depois isso também é outra coisa muito engraçada, que é o facto de CrossFit Algés, quem conheceu o espaço sabe que visto de fora não parece o espaço que é lá dentro, então aquilo obriga a pessoa a descer e a encontrar um espaço francamente grande no meio de Algés. E acaba por ser uma simbiose perfeita, assim, isso sem dúvida. Muito bom. Que dicas é que tu davas para mães que gostassem de começar a empreender? Dica. Eu diria consistência. Uma boa dica para uma mamã que queira empreender. Consistência. Porquê? Nunca vai ser perfeito no início. Vai ser sempre difícil. Nós vamos achar sempre que não está bem. Mas a procura da perfeição é um inimigo no empreendedorismo. Ou seja, no empreendedorismo é melhor fazer e fazer menos bem, vamos assim dizer, do que não fazer. Começar a fazer, não é? O importante é começar. E não é preciso ter um mundo completamente perfeito, ter os melhores equipamentos, e tu sabes isso porque também começaste um podcast. Portanto, não é preciso ter o melhor equipamento, não é preciso ter a melhor coisa, ou então darmos a desculpa de que uma determinada pessoa conseguiu porque tinha. Isso não funciona. Temos que começar do zero com o que temos, consistência, e vamos crescer com base nisso. Tens muitas mães que aparecem na Revolution Food pelo facto de serem mãe? É o nosso nicho. É o nosso nicho. A Revolution Food está muito focada para as mulheres e para ajudar principalmente a questão da maternidade. Então, no início, quando o bebê nasce, é uma coisa fundamental teres comida em casa.
é muito importante. Também tem, obviamente, a parte das crianças. A nossa alimentação está bastante adequada a crianças a partir dos 3, 4 anos. Dentro de pouco tempo vamos ter a Revolution Kids, novidade, não é? Fantástico. Vamos ter o Revolution Kids. Já andavas a dar ali alguns spoilers. Já. Estávamos à espera da cozinha nova para conseguir avançar com essa situação. Vamos ter o Revolution Kids, que vão ser refeições mais fáceis para crianças gostarem, vamos assim dizer, saudáveis na mesma, mas em que temos a certeza que os papás não vão ter grande problema. Pronto, é mesmo para facilitar a vida, exatamente, esse é o nosso objetivo. Portanto, e com base nisso, sempre foi esse o nosso nicho. Atualmente, se tu reparares, a própria Revolution, isto é uma coisa que nós também podemos destacar, a Revolution mudou de cor. Ficou mais verde. Porque com a mudança da cozinha nós também tivemos aqui não vamos dizer alargar o nosso nicho, mas alargar um bocadinho a nossa ideologia. A Revolution Food inicialmente era um cor-de-rosa elétrico, representava muito aquilo que eu sou enquanto pessoa. Eu adoro cor-de-rosa, mas representava muito o mundo feminino, e nós também, a alteração aqui para a cor também mostra a nossa preocupação não só com a questão do sustentável, mas também com a questão da nossa preocupação com produtores, todo um mundo de um equilíbrio em termos de confecção de alimentos que inicialmente não existia tão forte, e que agora, com um espaço maior, com uma equipa maior, é possível existir essa preocupação. Principalmente a nível de produtores nacionais, com esta situação que nós estamos a viver, e está a existir uma grande inflação na parte da mercadoria, da matéria-prima, então nós cada vez mais queremos ir à procura de produtores nacionais e produtores sustentáveis. Portanto, a Revolution Food tornou-se verde. Foi aqui esta mudança, e não entrar exclusivamente para o mundo feminino, é dizer, Revolution Food é para a família, o Kids também vai entrar. Ou seja, de repente é um alargar de nicho, sem dúvida. É evolução, não é? É uma evolução, marca. Exatamente. Nós aqui no nosso podcast, nesta segunda temporada, temos o momento cuspe na testa, que basicamente é aquele momento em que fizeste algo que tinhas dito que nunca ias fazer antes de seres mãe. Tens algum desses momentos? Claro que tenho vários. Então conta-nos, podes contar vários, podes escolher 2 ou 3. Olha, o principal deles todos, uma coisa que se calhar os nossos ouvintes vão dizer, porquê? Isso é um fundamentalismo. Não é um fundamentalismo, mas é uma coisa que a mim pessoalmente me fazia um bocadinho de confusão. Eu disse que nunca ia dar leite de vaca à minha filha. Eu sei que é uma coisa estranha, mas pronto, eu disse, eu nunca lhe vou dar leite de vaca. Entretanto, a avó começou a dar leite de vaca. Começaram a dar leite de vaca na escola, e quando eu dei para mim, ela andava-me a pedir leite. E eu deixei-me de fundamentalismo e disse, tudo bem, bebe leite de vaca. És feliz, bebe leite de vaca. Porque nem eu nem o Francisco bebemos. A Revolution Food não tem produtos lácteos. É uma questão para nós, pronto, atenção, a Revolution Food tem fundamentalismos, ok? Existem premissas, alguns princípios que vocês não abdicam, alguns princípios que nós não abdicamos. Já abdiquei de alguns no decorrer do crescimento da marca, que pessoalmente para mim não fazem sentido, mas apesar de tudo os nossos chefes também nos foram dando razões pelo qual deveríamos desistir desses fundamentalismos. Mas na prática nós não temos produtos lácteos, não temos trigo, não trabalhamos com produtos com glúten, porque para mim e para o Francisco, para a nossa, ou seja, para a nossa vida, são produtos que nos deixam desconfortáveis, ok? E foi por isso que também acabámos por fazer isso na Revolution. No caso da Constança, nós tivemos esse problema, de facto, a Constança é alérgica, efetivamente, à lactose, ok? Sério? Exatamente, ou seja, não sei porquê, mas ela sempre demonstrou desconforto intestinal com a lactose. Mas tivemos essa questão. Ela bebe leite sem lactose. E eu disse que nunca o iria fazer. Pronto, com outras questões que eu disse que nunca iria fazer, deixar a minha filha, nos primeiros anos de vida, comer coisas com açúcar. Mais tarde ou mais cedo, quando damos por nós, está o avôzinho com o croissant a dar à criança. O que é que eu vou fazer? Entrar em modo pânico e dizer, não dês! Não, pronto, ok, é uma vez, sem exemplo, está tudo ok. São ambientes que nós não conseguimos controlar. Não dá para controlar, ou seja, nós dizemos, não, eles não vão dar, não vão fazer. Tu, neste momento, se a Constança estivesse aqui, se calhar ias ver a Constança com uma bolachinha da Revolution na mão, pronto, não tem problema, é açúcar de coco, está tudo bem. Acho que o objetivo da maternidade é realmente tentar
torná-la mais leve, Sim. não é? Já são tantos inputs de fora, já são tantas críticas de dúvida. pessoas que nem sequer conhecem a nossa vida, não é? E que acabam sempre por criticar se amamenta é porque se amamenta, se não se amamenta é porque Ora não se bem. amamenta, se estamos lá, se estamos com a criança é porque estamos com a criança, se não estamos com a criança é porque não somos pais presentes, enfim, é Tal e qual. só críticas. Portanto, nós também próprios, depois que as pessoas que estão à nossa volta e que são a nossa rede de apoio, se nós acabamos por ser fundamentalistas, depois também quando conhecemos as Exatamente. pessoas elas não estão lá, não é? Exatamente, ou seja, e nós, atenção, eu e o Francisco somos essencialmente fundamentalistas na forma na nossa alimentação. Nós levamos muito a peito a questão da alimentação porque temos muitas doenças na família, principalmente no lado do Francisco, doenças a nível de gastrointestinais e tudo mais, muito limitativas e portanto percebemos efetivamente que uma alimentação muito controlada traz resultados fantásticos no bem-estar, ok? Na saúde. E, portanto, esse foi o ponto fundamental que também levou à criação da Revolution com estes fundamentalismos, chamamos-lhe. Foi porque também nós apresentamos uma alimentação que defende, ou seja, como forma de atingir uma saúde plena, um estilo de vida saudável pleno. Temos muitas pessoas com problemas gastrointestinais a comer a nossa comida, desde doença de Crohn, síndrome de intestino irritável, tudo mais, porque faz sentido para eles, ok? E porque utilizamos desde os legumes, há essa preocupação de serem, na sua maioria, são quase todos biológicos, porque há a mesma parte de pesticidas e tudo. Eu posso dizer que no caso do Francisco, deixava o Francisco completamente de rastros. Portanto, isto foi uma preocupação que surgiu desde o início e que fazia todo sentido para nós. Por isso é que para mim, como mãe, eu iria naturalmente aplicar isso à Transmitir minha isso, criança. Ou seja, eu iria-lhe mostrar esses fundamentalismos e dizer, ok, tu não vais comer isto porque te faz mal. Mas chega a um determinado ponto em que mais vale ela depois descobrir por ela própria que não lhe faz tão bem ou qualquer coisa e perceber isso, ou melhor, deixar chegar a uma altura em que ela vai perceber isso e tentar evitar ao máximo que ela seja exposta a esses momentos, a essas situações. De resto, pouco nós podemos controlar, e isso é o que estamos a dizer, faz sentido. Bem, chegamos aqui ao fim daquilo que eu tinha para te perguntar. Não sei se queres deixar alguma mensagem final aqui aos nossos ouvintes. Há uma mensagem final. Posso deixar? Visitem-nos, ok? Experimentem, deem-nos feedback. Uma das coisas mais importantes no mundo das marcas, seja ela qual for o feedback do cliente. Nós existimos para servir um cliente e, portanto, nós crescemos com ele. É das coisas mais importantes. Falem connosco sempre que haja alguma coisa mal ou alguma coisa bem. Elogiem-nos, critiquem-nos. É a coisa mais importante. Para evoluir. E daqui da minha parte, agradecer-te imenso aqui a recepção, dar-te os parabéns aqui pelo espaço que de facto está magnífico, desejar-te a maior das sortes, sabendo que também sabes que a sorte dá muito trabalho, não é? E muito a sorte vem da nossa dedicação e para chegares até aqui tiveram todos muito trabalho e portanto os meus parabéns e tudo bom. Quanto aqui aos nossos ouvintes, aproveito esta oportunidade para vos pedir, caso nos ouçam através do Spotify, para nos darem uma notinha generosa. Se acharem que merecemos, metam a setinha do rato nas 5 estrelas, uma vez que agradecemos imenso essa forma de apoio. Obrigada. Muito obrigado. Na próxima semana contaremos com a presença de Selma Uamusa, música, e que nos contará um bocadinho mais desde a sua história, que passou pela engenharia e que terminou no ramo musical. Um episódio a não perder no Já Teu Podcast, de costas para a plateia.